Olá, bom dia, boa noite. Eu sou Maria Auxiliadora, eu falo da Alemanha. Essa é a minha parceira Alessandra. E, Alessandra, é, você gostou da minha blusa hoje? Tá legal? Gostou do meu cabelo? Eu não sei, eu tô meio na dúvida, eu tô preocupada se as pessoas vão gostar ou não. Eu tô achando meio esquisito, a minha unha hoje não tá muito legal. E você, como é que você Deixa tá eu se ver. sentindo? Deixa eu ver sua Olha, unha. Nossa, cor forte, né? Caramba. Aí uhum, eu só uso cor clarinha. Eu não gosto muito de unha escura, não. Para não? mim, Ah, que não. Eu acho que a pessoa fica com um jeito meio estranho, sabe? Com sério? a unha escura, eu não gosto. E Hum. você, gostou aqui do meu colar? Olha, é um japamala, ó, que eu tenho aqui. Você tem Ah, japamala? Você não, não gosta? tenho. Não. Você sabe para que que serve? Você Ah, usaria um? não sei. Fico meio assim, meio na dúvida. Não sei. Gente que acha que é Talvez. coisa de religião, tal, mas Hum. não, Não? não. Aí eu adorei aquele negócio ali atrás, ali, uma luminária sua, né? Sério? Ai, que bom. Já me deixou mais tranquila. Nossa, você não gostou da minha unha, agora gostou daquele? Ai, que bom. Então, gente, olha, nós estamos fazendo uma brincadeira aqui porque hoje nós vamos falar do tema. Você se preocupa muito com a opinião do outro? Essas informações, elas são bem relevantes na nossa vida, para que nós possamos ter consciência de que o outro, como ele atua na nossa vida e como nós permitimos a informação do outro afetar a nossa vida. Ter essa consciência, ter essa percepção de entender que o outro é o outro, que eu sou eu, faz muita diferença na vida da gente. Isso são informações que vêm lá dos nossos primórdios, né? Era uma civilização da nossa ancestralidade que tinha essa necessidade de ter uma correlação, um entendimento de que essa inteligência colaborativa seria muito importante para a sobrevivência deles. Então, com essa informação, todo mundo queria ser aceito. A reputação era extremamente importante. Então, com esse pensamento e todas as informações da nossa genética, a gente veio trazendo isso dessas heranças passadas. E com isso, até hoje, a gente ainda tem essas ressonâncias, essas questões para serem olhadas, e isso incomoda às vezes. Então, o que que você pensa, Alexandra, da opinião dos outros? O que que você pode trazer aqui? Olha, Dorinha, essa história dos primórdios, né, que a gente recebeu essa informação lá atrás em grupos, onde a gente tinha que viver naquela situação em grupo e era necessário que a opinião um do outro fosse válida, né? Então, os grupos saíam para caçar, então eles tinham que combinar o dia, como eles iam caçar, né, ou se organizar. As mulheres tinham que se organizar onde elas ficavam. Isso é algo que é nato no ser humano. Então, a preocupação com o outro, né, em um bem-estar do outro e da equipe do grupo, perfeito, é sensacional e isso vale até hoje, né? A gente precisa estar nesse lugar de saber como o outro está te vendo, né? Então, eu vou trazer aqui como vantagens, por exemplo. Existem vantagens em você saber se o outro está te aceitando ou não. Então, por exemplo, você está com o chefe, você acabou de ser promovido, e você precisa ali saber se você está dentro da forma que você está atuando, se você está agradando o seu chefe, você precisa saber se a sua equipe está te recebendo bem, Hum, como cada um pensa de cada um, para quê? Para que você traga a harmonia para aquele grupo, para que todos possam crescer junto daquela empresa. Então, válido, né? Isso é uma coisa que você precisa estar atento, olhando, hum, como que você está se projetando nos grupos, nos lugares, a gente hum. aqui nas mídias, né? Então, a gente espera aí a interação das pessoas, a resposta dos temas, se gostou, se não gostou, porque a gente aqui está preocupado e fazer cada dia melhor essa entrega, né? Nós queremos entregar cada vez melhor
o conteúdo, né? Uhum. Então, é super válido. Então, existem vantagens e você está olhando para isso. Mas quando que se torna algo patológico, né? Quando se torna algo que você vai saindo desse equilíbrio? Quando você começa a se preocupar demais. Então, se a Dorinha, por exemplo, levar muito a sério o meu comentário, que não gosto de unhas escuras, né? Porque eu acho só unha clara bonita e porque de repente eu dou qualquer nome para a pessoa que usa umas unhas escuras e a ela se sente ofendida, ela não vai mais usar. Nunca mais ela vai pôr unha vermelha, e além disso, ela ainda vai começar a pensar que as pessoas que usam unha vermelha também são pessoas que desagradam ela. Então, ela tomou aquilo que eu falei, né, como uma verdade para ela. Ela se perdeu no meio do que era importante para ela, né? Então, a gente começa a caminhar devagar para esses lugares, né? De se perder no comentário do outro, né? Sim, Então, sim. não gostei desse colar, não gostei dessa blusa preta, você não ficou bem nela, te engordou, nunca mais eu uso a blusa preta, né? Então, essa situação começa a ficar cada vez mais patológico. E as pessoas que enxergam as situações dessa forma, elas não conseguem viver a própria vida delas, elas vivem só em função do outro, o que o outro pensa de mim, o que o outro vai falar de mim, então elas deixam de viver a vida harmoniosamente, ela deixa de, às vezes, de fazer coisas que elas gostariam de fazer, por causa que o outro não vai aceitá-la, ou vai falar mal dela. Tem muita gente, por exemplo, que não dança porque, não, porque as pessoas vão pensar de mim. Nossa, eu não sei dançar, eu não consigo e todo mundo vai rir de mim. Ou então, são várias questões que a gente acha que as pessoas se apegam para não desapontar o outro. Então, às vezes, um bom amigo, às vezes, os colegas de trabalho, às vezes na escola. Na escola acontece muito disso, né? Das pessoas elas se anulam para ser aceita por outras pessoas, para agradar a outras pessoas, porque ela quer ser aceita, ela quer ser aprovada. Então, se alguém fala que o cabelo Grupos, né? dela. Ah, desculpa. Ela quer ser aceita e aprovada nos grupos, né? Por Nos exemplo, estamos falando da grupos, escola, né? porque geralmente os grupos eles são fracionados, né? Então, o grupo, por exemplo, das pessoas com quem eu convivo, do meu bairro, do meu trabalho, elas têm uma forma de pensar, uma forma de agir. Se eu não me sinto adequado àquele grupo, eu vou tentar me adequar. Só que aí, o que acontece? Eu me machuco. Eu me machuco porque eu não estou sendo íntegra comigo, eu não estou fazendo aquilo que eu gosto, estou deixando de fazer aquilo que eu gosto para agradar o outro. E eu não consigo agradar o outro, por quê? Porque o outro, ele tem a opinião dele, ele tem um jeito dele de ser. E quando ele não tem o entendimento de entender os meus gostos e meu jeito de ser, ele tem uma limitação. Então, eu não posso deixar que esse outro interfira no meu sentir e na forma de que eu gosto de viver, porque ele não sabe de tudo de mim e nem vai saber, porque cada ser humano tem um jeito de ser, seu jeitinho de ser. E isso precisa ser respeitado. E se eu deixo uma pessoa que não tem esse potencial, que não tem essa condição de entender e respeitar o outro, eu estou sendo ingênua, por exemplo, né? Eu estou às vezes precisando olhar mais para isso, me autovalorizar, meu amor próprio, o autoconhecimento, trabalhar tudo isso em mim para que eu saia dessa situação, Champ. Nem todos vão pensar igual você. Aliás, quase sempre vai acontecer isso, né? Sim, Porque as pessoas são diferentes, né? Elas pensam de formas diferentes, elas foram criadas de forma diferente, elas vieram de diversas culturas, né? São famílias com criações, cada um tem um valor. Então, como que nós vamos ser igual? Não há como ser igual. Nós somos seres únicos, né? Só existe uma Maria e só existe uma Alexandra.
né? Pode ter pessoas parecidas, mas iguais, não vai haver, né? Então, a partir desse princípio, como que o que eu vou fazer vai poder agradar a todos os outros, né? Não vai conseguir agradar a todos, em todos os grupos, em todos os lugares. Então, aonde entra a questão de você saber, né, qual é o lugar que você tem que dar atenção ou não dar atenção? Né? Então, no nosso grupo familiar, né, a gente tem muito isso. Às vezes existe disputa entre primos, disputa entre irmãos, né? Mas a gente tem que entender que por detrás dessa preocupação excessiva, né, com viver bem nos grupos, que traz um pouco, muitas vezes, concorrência entre as pessoas desse grupo, existe uma questão lá atrás, que já vem dos primórdios também, né, que é para você ser aceito numa tribo, você precisava provar que você tinha que ser aceito, que você podia Hum, entrar para aquela tribo. sim, Então, você tinha que ir para uma caça, ou tinha que lutar com um guerreiro e tinha que ganhar, tinha que sim, matar alguém. Então, você, ao mesmo tempo que você tinha que ter coragem para enfrentar e querer entrar naquele grupo, você também tinha o medo, né? Então, antes vinha, a primeira emoção vinha o medo. Então, eu tenho medo, mas eu preciso enfrentar, eu preciso ir de encontro. Então, o medo é algo que já nos acompanha desde essa época de primórdios, né? Então, quando a gente está em grupos, né, como eu trouxe aqui a família, eu tenho medo que o outro vai me rejeitar, né? Eu tenho medo que o outro, no caso, a mãe, o tio, o pai, rejeite a forma que eu sou, como eu penso, a maneira que eu quero agir e levar a minha vida. E aí a gente, por amor, né, começa a ceder para essa primeira família, né? A sim. ceder ao desejo do pai, a ceder ao desejo da mãe, né? A querer provar que você pode fazer aquilo diferente. Então é onde aparece os filhos rebeldes, né? Os É, filhos que querem fazer, só me dão preocupação. Ele está sendo diferente por algum motivo, né? Ele está, de repente, ali querendo quebrar um padrão familiar para as outras pessoas verem de forma diferente, sim, né? E a gente vê muito isso, né? As ovelhas negras da família quebrando padrões hereditários de muitas gerações, né? sim, sim. Fazendo de forma diferente e dando certo. Né? E aí prova para toda a ancestralidade que, nossa, não é que dava para fazer diferente mesmo, É, mas ele teve que furar uma barreira gigantesca, a muito custo, né? Com muita coragem, com muito medo, com muita briga, querendo, na autenticidade, de manter aquilo que para ele era importante é, independente se ele era rejeitado ou não dentro da família, você entende? Então, a gente tem duas polaridades aqui, né? Um filho que vai para uma polaridade de eu faço tudo por esse pai, por essa mãe, por esse grupo para ser aceito, então ele vai se perdendo dentro dele, e vai ter aquele outro que não, ele quer furar a barreira, ele vai com tudo, ele vai brigar, ele vai discutir, ele vai sair de casa, ele vai mover montanhas para provar que ele está certo. É algo instintivo nosso, mas que faz muito esse olhar do outro, né? Porque desse grupo familiar, a gente vai tendo os outros grupos, e a gente também vai se posicionando nesses outros grupos dessa mesma maneira. muito legal isso que você falou, porque aí vem aquela questão do sentir pertencente, né? Mesmo que a gente, mesmo que a pessoa fale mal do outro, ou que o outro se sente injustiçado do que o outro falou, do que o outro falou, né? Todo mundo quer se sentir pertencente, porque aquele que fala mal do outro também tem as questões dele, né? E aquele que foi vítima também tem as dores deles. Então, assim, essa sensação de pertencer, ela está bem intrínseca dentro da gente, e desde as nossas épocas dos primatas, as pessoas vivem em comunidade. Então, assim, não existe ser eu sozinho, existe eu e minha família, minha comunidade,
E aí as pessoas fazem de tudo para se sentir pertencente. E quando a pessoa não está muito bem elaborada emocionalmente, mentalmente, ela cai nessas armadilhas, e aí o que acontece? Se ela não atenta para essa patologia, ela pode ficar realmente doente, ela pode ser uma presa dessa questão a vida toda. Isso vai afetar nos relacionamentos, né? Tem aquela pessoa, por exemplo, que não consegue arrumar uma namorada ou um namorado por causa desse medo, dessa indecisão. Às vezes no trabalho, relacionamento com os amigos do trabalho, às vezes em casa. Então, assim, são um leque de situações que pode vir prejudicando a vida da pessoa com essa crença de olhar sempre que porque o outro fala mal de mim, eu vou me esconder, eu vou me reter, eu vou deixar de ser eu. E isso realmente afeta muito a vida da gente, né? Então, isso é um tema extremamente importante que a gente trouxe para que as pessoas que às vezes não tem consciência, ou que vive nessa conchinha, né, de informação ali fechado, se abra um pouco e se conheça e entenda que o mundo tem um leque de informações que pode nos ajudarmos a sair dessa conchinha fechada e entender que o outro não tem domínio sobre a gente. E tudo é mental, é tudo na minha cabeça. Eu que coloquei tudo isso na minha cabeça e não consigo abrir para essa nova informação, né? De que eu posso me garantir, eu posso me amar do jeito que eu sou, e que o outro, ele não vai fazer nenhuma diferença. Se eu estiver aqui pensando nisso, e esse outro falou isso na minha escola, ou quando eu tinha, ou era pequena, esse outro vai chegar um momento que ele nem vai fazer diferença mais na minha vida. Então, eu estou sofrendo por uma coisa ilusória. E quando eu tenho consciência disso, isso fica mais leve. Porque esse outro é indiferente do que ele fala. Pode ser que ele vai sair pela porta da sala e de repente nem mais pensar nisso, mas eu vou ficar sofrendo com aquilo. E isso não pode acontecer, porque é como você falou, né, Chay? É uma patologia que a gente precisa olhar para isso, né? Então, esse patológico, você trouxe um ponto legal. Essa forma patológica, por exemplo, como que você pode identificar em casa alguma dessas situações? Então, a Dorinha falou, alguém falou alguma coisa lá atrás que te magoou, que te feriu, e foi em relação a uma crítica sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre algo com você. E você não consegue esquecer isso. Você está levando aquela crítica como algo verdadeiro. E você criou na sua mente histórias, né? Você vai criando ilusões, você vai brigando internamente, você vai julgando, se auto-julgando, você vai entrando num lugar em que aquilo já passou 20 anos e você continua acreditando naquilo, né? Então, daquela situação, olha quanto tempo você foi dando mais massa, que a gente chama, né? Foi dando mais conteúdo. A gente vai falando que vai enchendo a bexiguinha, né? Então aconteceu lá o caso e você a vida inteira pensando naquilo, não usa mais aquela roupa, tá sempre querendo emagrecer porque a pessoa te chamou de gorda, tá sempre querendo provar que você é uma boa amiga porque a menina te chamou de que nunca ia ser sua amiga, que você era uma péssima amiga. Então, você vai criando de uma situação, você vai criando essas historinhas, vai dando formato na sua vida, na sua cabeça, nas suas emoções, e vai enchendo essa bexiguinha dentro de você, né? A ponto de passar 20 anos e você continuar com aquilo. Então, desses 20 anos que se passaram, quantas outras opiniões não te afetou também e você segurou? Por conta dessa historinha que fez Tem, ali em você uma dor, né? Então, essa dor, ela pode ir criando várias outras dores. Então, você está tão preocupado em querer agradar essas pessoas, em querer agradar esses grupos, que vai acontecendo o quê? Você vai se esquecendo. Aí as pessoas perguntam para você assim, que cor que você gosta? Aí você fala, ah, qualquer cor. Como assim qualquer cor? Aí é, você fica assim com aquela cara de paisagem. Ah, sei lá, tanto faz azul, verde, amarelo. Nossa, mas você não gosta de uma cor?
Olha a diferença de você falar assim, ah, eu gosto de todas as cores, eu acho que as cores são bem legais, eu tenho no meu guarda-roupa de tudo, mas eu gosto de rosa. Rosa é a minha cor preferida, né? E eu também gosto muito de azul, tem bastante coisa azul, você entende? Então você respondeu com propriedade, sabendo o que você realmente gosta. Então, essa é a forma diferente de você trazer, de você receber o que o outro está falando. Eu tenho uma história muito boa, viu, Dorinha? Hum, A gente, quando entra no círculo, entrou no Espaço Humanidade, né, a gente se deslumbra com esse universo de hum, autoconhecimento, né? E aí, a gente, na época que eu entrei, era presencial e a gente fazia o Círculo da Vida presencial. Podia ir à vontade. Tinha Círculo da Vida toda quinta e sábado. Eu tinha carteirinha. Se carimbasse lá, sei lá quantos mil círculos eu passei lá, né? uhum, Porque é algo que é muito viciante, o Círculo da Vida, né? sim, sim, Você começa a se conhecer. E aí, no começo, você estava fazendo o curso, né? Começando a entender como é esse universo humanoterapeuta e começando a me entender de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais energética, né? Como sim, que eu estou atuando na minha vida e para fora, né? Essa é uma forma energética, eu comigo, e como essa energia se expande para fora. uhum, E aí, toda hora eu era o outro. E quando eu não era a criatura, né? Essa criatura, porque o ciclo da vida é uma psicoterapia sistêmica, né? Onde trazem um tema, o observador traz um tema que está incomodando ele, e aí vão tendo as criaturas que faz parte daquele universo da pessoa, e ali as criaturas vão se conversar, vão se harmonizar até ter a resposta da pergunta, uhum, né? Até a pessoa conseguir ter uma clareza, uma lucidez uhum, sobre aquele tema que ela quer tirar dúvida. Então, ou eu era o outro, ou eu era alguma criatura ligada diretamente ao outro. E eu vinha para casa e falava assim, gente, de novo? Mas que raio que esse outro é na minha vida? Quem são esses outros que me incomodam tanto? E vai fazendo, e vai no curso, e vai entendendo como o racional funciona, vai entendendo como o emocional funciona, e aí vai entendendo quem são esses outros. Esses outros podem ser, como a gente está trazendo aqui, o pai, a mãe, todas as outras pessoas que fazem parte da sua vida até ali. E aí, ao longo do tempo, a gente, né, eu podia ir elaborando dentro de mim que eu era aquela criança, no meu primeiro grupo familiar, eu era a criança que, para ter o amor, eu era boazinha uhum, porque ela tinha uma irmã que era o oposto. Ela era quem entrava. Ela queria prevalecer a nova opinião dela. Ela veio para quebrar os padrões familiares. uhum, E eu fui a outra polaridade. Eu era a boazinha. uhum, Né? Então, para eu ser aceita, para eu ser amada, eu tinha que ser a boazinha para minha irmã, eu tinha que ser a boazinha para o meu pai, eu tinha que ser a boazinha para minha mãe. uhum, Então, o outro começou a ter um peso nessa primeira infância sim, gigante. E sim, aí você vai para a escola, aí eu fui para atividades físicas, aonde eu fui para a área esportiva, e uhum, eu precisava ganhar. Então, eu precisava da validação que os meus exercícios estavam bons para ter uma nota. uhum, uhum, sim, Então, eu precisava da validação do outro, né? Eu precisava estar dentro do grupo, que eram pessoas magras, fortes. sim, Então, se eu não me encaixasse nesse grupo, eu estava fora, eu me sentia fora, eu me sentia rejeitada, né? Então, eu comecei a observar que essa forma de querer receber amor do outro me preocupava demais com o uhum, outro, uhum. né? E eu não conseguia identificar de forma nenhuma isso na minha vida, né? Demorei, a gente demora, né? Demora um É tempo um para processo entender. lento, que é no inconsciente, né? É no inconsciente, você não tem consciência daquilo, né? É uma coisa que vai saindo e vai chegando as informações, assim, vai caindo as fichas, né? E a gente vai percebendo aquilo que a gente vivencia. E é bem isso mesmo que acontece com todos nós, né? Quando a gente tem essas atitudes, tem essas reações na vida da gente, a gente não percebe, é tudo no inconsciente mesmo. E aí a gente fica olhando para o outro
e olhando para a gente, será que eu estou bem? E aí você quer ser aprovada, você quer ser aceita. Mas o mais importante de tudo isso é eu me amar e me aceitar do jeito que eu sou. Se meu nariz é torto, eu amo ele torto, e daí? É problema meu, é meu nariz, né? E o resto é problema do outro, porque isso não vai mudar a minha vida em nada. Então, eu tenho que ter essa integridade, essa identidade, como você falou, né? Que a pessoa vai deixar de ser ela, agradar o outro. Aí, daí a pouco, cadê você? Cadê eu? Não estou mais aqui dentro. Tá morando todo mundo aqui dentro. Eu estou aqui, ó, aqui do lado de fora, vizinha. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que nos amar, nos acolher e ter integridade. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Pronto. Não é que eu vou tratar mal a pessoa, mas é que eu vou ser íntegra comigo, me respeitar e entender que se o outro está falando mal de mim, tá bom, então fala. Quer falar bem? Ótimo, estou feliz. Mas quer falar mal? Fale também. Mas assim, eu não posso mudar isso. Eu só posso simplesmente me aceitar, me amar, me acolher, respeitar o outro e vida que segue, não tem o que E fazer. seguir, né? E seguir, né? Porque olhando o que você está falando, também me veio aqui a imagem. Eu não me identificava tão preocupada com os outros. Eu Hum, não conseguia me ver nesse lugar. Para mim, eu vivia a minha vida. Sim, sim. Só que as descobertas foram, sim, eu me preocupava com a minha autoimagem, Sim, né? sim, é. Não com a minha autoimagem do me vestir, muito pelo contrário, eu era abandonada na minha imagem visual, né? Foi um percurso, porque se você não se prioriza, se você não é verdadeira com você, não existe amor próprio, não existe uma Verdade, autoestima elevada, né? verdade. É. Você está sempre em função de agradar o outro. Então, eu percebi que eu estava sempre disponível para ajudar pai, mãe, tia, prima, sobrinho, quem aparecesse. Sempre disponível. Para mim, nunca. E é um percurso que ainda é até hoje, me priorizar, né? Priorizar as minhas necessidades em primeiro lugar como Sim, mais importante do que qualquer um ao meu redor, né? Então, é. assim, eu fui percebendo que é, eu fui identificando o quanto esse outro estava na minha vida de fato, me tirando de mim, né? É. Me tirando dessa integridade como você trouxe. Então, para você aí de casa, se você está se identificando e está se perguntando, será que eu realmente dou atenção demais para o outro ou não? Eu acho que algumas perguntas básicas que você pode fazer para você mesmo quando você recebe uma crítica, né? Quando você recebe, ai, amiga, eu vou te falar porque eu gosto de você. É uma crítica, né? Nossa mentora fala isso toda hora. É. Não existe o sorrisinho na cara. Não, vai vir, é uma crítica. Acabou. É fato, né? Sendo amiga, sendo pai, sendo mãe, é uma crítica e vai mexer ali no seu biozinho, né? Vai mexer no seu orgulho. Então, quando vier essa crítica de fora, a primeira pergunta que você tem que fazer é: isso é verdade? Isso ressoa no meu coração? Né? Uhum. Essa unha vermelha ou está com esmalte claro, também faz sentido, né? O que ela trouxe, né? É, será que se eu fizer de forma diferente, eu me sinto melhor ou me sinto pior? É ela que está se incomodando, porque é ela que tem uma crença sobre a unha vermelha, sobre a roupa, sobre o japamala, Sim, sobre seja o que for, ou isso é meu? Né? Por que eu uso um japamala? E aí eu acho as respostas dentro de mim, né? E quando eu acho essas respostas dentro de mim, eu estou sendo verdadeira comigo, então eu posso ser verdadeira. Aí o que eu vou fazer com essa informação? Ah, tudo bem, amiga, tá, eu vou pensar, legal, ah, tudo bem. E eu pensei todas as informações, obtive as minhas respostas. Bom, então é dela, é como ela vê o mundo. Eu vou exatamente. continuar a usar o japamala, eu vou continuar a pintar a unha da cor que eu quiser, eu vou continuar a usar a roupa que eu preciso, né? Porque existe muita crença no meio de tudo isso, né? É Sim, o que a gente acabou de trazer. Cada um vai sendo formado de uma maneira, né? Dentro da sua criação familiar, e vai ver de forma diferente. sim. Então, como que eu vou fazer igual a você?
Agora, eu tenho que saber verdadeiramente o que é bom para mim. É só olhando que a gente vai conseguir mudar, né? Se eu não identifico, impossível mudar alguma coisa. Se não fosse os ciclos da vida lá atrás, eu não perceberia o quanto eu estava vivendo em função da aprovação do outro. Tem uma ferramenta bem importante. É a gente não se magoar quando a gente não se conhece, a gente se magoa. Mas quando a gente sabe que a gente é, o que o outro falar vai ser relevante, porque eu sei quem eu sou. Então, isso basta. Ponto final, né? No final. Então, pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu likezinho, não esqueçam de compartilhar com quem você acha que vai ser interessante essas informações. O nosso canal tem vários vídeos, nós estamos com diversos temas que com certeza vai haver algum interessante para você indicar para alguém. Então, a gente pede encarecidamente sempre, porque é aquela história. Quanto mais compartilhar, quanto mais like, quanto mais Sim. inscritos, né, neste canal, mais a gente pode levar essa informação, o YouTube distribui mais, então mais informações recebidas para outras pessoas. Muito obrigada, Maria, obrigada para todos. Obrigada, Chay.